tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para finalmente estrear a premiação do mais novo evento da comunidade Gacha brasileira, o Gacha Oscar. Esse evento tem o intuito de homenagear e prestigiar as obras audiovisuais da comunidade Gacha, como minifilmes, séries e curtas. Esse é o primeiro ano em que está no ar esse evento e que vamos premiar os melhores minifilmes e as melhores séries do ano de 2025. A equipe do Gacha Oscar irá entrevistar e premiar todos os ganhadores deste ano. Já quero agradecer a todos pelo apoio, paciência e ânimo por esse evento. A gente estava esperando muito para que finalmente esse evento entrasse no ar e que a gente finalmente tivesse alguma coisa para homenagear as obras audiovisuais da comunidade Gacha, que sempre foram muito importantes para a história da comunidade e para a história dos artistas. Bem, sem enrolação, vamos ver as indicações, os premiados e tudo mais aqui, agora, hoje. Oi galera, aqui quem fala é o Dingo Vermelho, como é que vocês estão? E eu vou estar aqui falando sobre os indicadores do Gacha Oscar. As primeiras categorias serão romance, aventura e terror, que não tem outros indicados além dos ganhadores, né? Então vamos lá? Começamos com a categoria de melhor aventura. A categoria que foca em um herói corajoso que enfrenta perigos, desafios e situações surpreendentes, com a ação sendo o elemento central da narrativa. E já temos uma ganhadora desde o começo. Uma ganhadora desde o começo que ela se esforçou, foi muito bem aí na categoria dela. E a obra dela tem como história uma protagonista que vive várias aventuras com pontos altos e baixos e vários universos diversos. E quem é a ganhadora? Rufem os tambores! É ninguém mais menos a Guri, com a série Em Outra Dimensão, série top. Inclusive eu tenho uma série guardadinha ali que eu quero fazer que tem menos essa vibe dela. Eu amo essa sua série, dá um salve aí, Guri. Falou! Eu queria saber como foi que você teve a ideia da sua série e quais foram as suas inspirações. Bem, sobre essa ideia de eu criar minha série em outra dimensão, isso começou lá em 2022, quando eu tava pensando em criar uma série que fosse inspirada na Anne Stories. E eu me inspirei na lore da Anne Stories pra criar minha série porque eu achava a lore dela boa, eu gostava da lore dela e também porque eu tenho um gosto especial por esse tipo de história que explore mais essas coisas do multiverso, entendeu? E qual é a parte mais complicada de fazer a série? E a parte que você considera mais divertida de fazer? Pra mim, a parte mais complicada de fazer a série no início foi quando eu tava fazendo o episódio piloto, que a protagonista iria ir para o filme de Operação Big Hero. E acontece que eu não sabia como resumir um filme de 1 hora em poucos minutos. Então, né, eu fui reassistir um vídeo da Anne Stories, onde alguns personagens dela iam para o filme Encanto. Daí eu analisei como que ela fez para resumir um filme longo em poucos minutos. Considero isso complicado para mim, porque de início eu já não estava sabendo como que eu ia resumir um filme de 1 hora em poucos minutos. Tanto que eu tive que refazer aquele roteiro não sei quantas vezes, acho que foi umas 3 ou 4 vezes. Pra mim, a parte mais divertida da série foi escrever a lore do planeta Portalha na minha série, que no caso é o planeta onde os portais vivem. Eu sempre imaginei a civilização dos portais da minha série como algo futurista. Então eu resolvi acrescentar isso na lore de Portalha também. Então, né, eles teriam praticamente tudo que uma cidade futurista teria. Teria carros futuristas, teria robôs e mais uma ruma de coisa. Mas como é criar um planeta inteiro? Como é o processo de criação do mundo? Isso foi até fácil. Eu tô até trabalhando em algumas concept arts que vai aparecer na série. Eu não sei se você viu pela concept art de Portalha que eu fazia no Instagram, mas tem uma parte do continente de Portalha que é branco. E nessa parte seria a parte que os portais diamantes viveriam. E você já deve estar se perguntando o que são esses portais, né? Algo que me intriga também são os mundos escolhidos para a protagonista entrar. Como você escolhe os mundos? Além de gosto pessoal, claro. Teria algo que você quer falar para as pessoas que vão ver a estreia das premiações?
o romance. A gente agora vai para a categoria de melhor romance. O romance que se espalha no ar, o amor é cego. Sendo um gênero muito famoso na comunidade, com diversos casais, relações e químicas, romance é algo que eu não entendo. Exploram o amor à primeira vista, segundas chances, amores impossíveis, com reviravoltas e finais felizes e infelizes. Eu amo isso. E quem é o ganhador dessa categoria, você me pergunta, e eu lhe respondo. Ele criou casais diferentes, com histórias diferentes e relações diferentes. Simplesmente é o Hey Blackberry, com sua série O Início do Caos. Parabéns aí pelo seu prêmio de melhor romance. Tamo junto, maninho e Joe. Se tem algo que eu gostei muito foi dos casais da série. Tem algum que é o seu favorito? E por que exatamente você gosta deles? Qual é a parte do relacionamento deles que mais te chamou a atenção? Você tem muitos casais, e cada um com um jeito único. A gente sabe o quão difícil é criar um casal com química. Como é o processo para desenvolver bem a relação dos dois? Você teria alguma dica para quem quiser fazer o gênero de romance na obra? Tinha um teste, um javali. Eita porra, menor, tá gravando. Ai, corta, pelo amor de Deus. Agora vamos para a categoria de melhor suspense. O suspense e o terror estão interligados há décadas durante a narrativa, e é por esse motivo que as categorias estão ligadas. Vamos primeiro com suspense, aquele que te faz suar, te ficar nervoso, que teve 2 candidatos. Hey Blackberry de novo, com o minifilme O Início do Caos. Cara, esse filme deve ser ótimo para ganhar tantas categorias. No meio do Halloween, Dylan e seus amigos têm que enfrentar criaturas extremamente perigosas, lutando contra demônios externos e internos, tá? Nookebag com a série O Lago. Emily após cair em um lago que a leva para outra realidade totalmente sinistra, com monstros que vivem de noite e uma monarquia, encontra um rapaz que ajudará a voltar para casa em meio a todo o caos que se instaura na nova realidade. Carambolas! E após uma votação extremamente acirrada, a audiência decidiu que o melhor terror vai para Blackberry, meu amigo, com O Início do Caos. Parabéns aí pelos seus 2 prêmios, hein, cara? Suas séries devem ser um máximo, e seus minifilmes também. Como foi que você teve a ideia para o seu minifilme? E quais foram as inspirações que você teve ao produzi-lo? Qual foi a parte mais trabalhosa da produção da obra? E a parte que você considera mais divertida de fazer? Deu pra ver que você variou muito os gêneros de sua obra, como romance, comédia e suspense. Não foi difícil juntar esses gêneros durante a produção? Você disse que o mais difícil pra você foi o suspense. Poderia me dizer o porquê exatamente? Se você fizesse algo de diferença para o suspense, o que seria? E o que você acha importante para fazer um bom suspense?
Deus, pelo amor de Deus, me dá um aumento, não aguento mais. E agora vamos para a categoria de melhor terror. Focado em provocar medo, susto e repulsa, o terror explora o insólito, o sobrenatural e os medos coletivos da sociedade, mesmo que eles não tenham sentido. Pode não ser o gênero mais famoso da comunidade, mas com certeza é o mais ligado aos sentimentos e à ficção especulativa. E bem, quem é o ganhador dessa categoria única? Com uma série focada no terror e suspense, é ninguém menos que a própria Nook Bag com a série O Lago. Meus parabéns, minha querida, você merece. Como foi que você teve a ideia para a sua série? E quais foram as suas inspirações? Imagino que em 2018, eu, mais ou menos uma criança, inspirada pelos minifilmes de gacha daquela época, comecei a fazer um monte de prints de uma história sem pé nem cabeça. Não fazia sentido nenhum, era uma criança. Não pensei num enredo, eu fui jogando informações. Basicamente, essa é a base da ideia. Ela surgiu do nada, desenvolveu uma coisa sem sentido nenhuma e ela acabou sendo deletada mais pra frente porque eu comecei o canal de novo. Não era ainda o Nook Bag propriamente dito, mas eu acabei deletando e aí essa história morreu. Morreu daquela forma, né? Mas aí foram passando os anos e eu decidi recontar essa história. Basicamente, muitas das histórias que ainda aparecerão no Nook Bag são atualizações e readaptações de histórias antigas, ou histórias que nunca tiveram um fim. Então eu decidi dar um fim e modificar, até porque agora eu amadureci nas ideias e faz mais sentido agora. Bom, e aí conforme o tempo eu fui atualizando e mudando algumas informações. E então a gente tem como base uma história de uma criança que surge de nada, sem pé nem cabeça. E aí, bom, a gente percebe que na história atual a gente ainda tem alguns elementos da comunidade de gacha de 2018, principalmente no quesito do príncipe, eu diria. Eu acho que esse é o quesito que mais fala, meu Deus, ele é o elemento de 2018, eu diria. Ou pelo menos a trama. Bom, mas hoje em dia, as minhas inspirações, elas são completamente diferentes. Porque, como eu disse, eu amadureci as ideias e amadureci a história. Bom, a principal forma de inspiração que eu tenho é através de músicas. Eu acho que quando a gente ouve uma música, a gente acaba imaginando muitos cenários. E eu não sou muito diferente. E aí, meu Deus, eu falo, caramba, isso ficaria perfeito nessa tal cena. Ou pelo menos eu vou pelo gosto musical dos personagens. E aí eu acabei encontrando algumas músicas que se encaixam com eles aí, meu Deus. Aí eu tenho outras inspirações também, como livros. Crepúsculo nem se conta, porque dá pra perceber a inspiração pelos pôsteres ou pela fala da Emily, porque é um dos livros favoritos dela, se não o favorito, né? É a saga favorita dela, eu diria. E alguns outros filmes, como Hotel Transilvânia. E é claro que também eu tenho algumas vivências de vida que contam também, que apesar, assim, não pode não parecer, ela não faz nexo nenhum ser uma inspiração, mas ela é uma inspiração. Qual é a parte mais trabalhosa ao produzir a série? E qual é a parte que você mais gostou de trabalhar nela? Eu acho que todo o processo é trabalhoso. Assim, existem partes que podem parecer absurdas e tem outras partes que falam, caramba, essa aqui é mais fácil. Mas às vezes essas partes se invertem em determinadas situações ou algum projeto. Às vezes pode mudar. Mas eu acho que pesa muito mais quando eu tô editando e aí a hora que eu vou fazer a print, eu leio no roteiro uma coisa e eu falo, caramba, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fico quebrando a minha cabeça pra decifrar como que eu vou traduzir o que eu escrevi em audiovisual. E pra simplificar, a forma que eu achei que é mais fácil, é desenhar. Então, acaba que às vezes eu tenho muitos rabiscos de uma cena, porque eu não tava conseguindo identificar como que ela seria. Além do que, eu tenho que
pensar muito bem no roteiro. Porque na hora que eu tô escrevendo, eu também tenho que pensar em se é possível fazer em gacha, entendeu? Às vezes uma cena é muito absurda. Como, por exemplo, eu acho que no episódio 4, a Emily quase virando janta, eu tive que desenhar e pensar, tá, é possível fazer? É possível fazer, dá um jeito aqui, é possível fazer. Além de que, na hora de fazer o roteiro, eu preciso pensar na dinâmica, porque senão a cena vai ficar pesada, ela vai ficar chata e ninguém vai querer assistir. E como parte mais fácil, eu acho que provavelmente é a sonoplastia e a revisão. É meio chatinho às vezes achar uma música pra encaixar na cena que não tenha copyright, ou porque eu prezo muito pela estética da série. Às vezes é um pouquinho chato. Mas na hora que você tá assistindo o episódio e arrumando a sonoplastia, você fala, nossa, isso aqui tá muito bom. Falando em roteiro, como é o seu processo ao escrever? E quanto tempo que leva pra finalizar o texto, mais ou menos? Caramba, o processo de fazer o roteiro, ele é, um dos mais longos que tem. Porque, caramba, você tem que pensar exatamente no que você quer trabalhar, como você quer expressar, ou, por exemplo, eu tenho um problema, eu preciso saber como que eu vou resolver esse problema. E tem que ser eficaz a solução, ou tem que ser um problema que faça sentido. Bem, pelo menos eu trabalho mais com o gênero de suspense, então eu acabo pensando muita coisa, tem que quebrar a cabeça várias vezes pra falar, não, aconteceu um crime aqui, mas não tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido? Não, falta uma peça aqui, precisa encaixar aqui. Ou, às vezes, eu tenho uns elementos que parece que eles estão jogados. E aí eu falo, não, eu preciso dar algum sentido pra eles. E aí, lá pra frente, eu acabo escrevendo e dando um sentido pra eles. Porque não faz sentido eu só jogar algumas coisas. Além do mais, o processo de escrita, ele acontece, pelo menos o meu processo de escrita, ele acontece de várias formas. Começo por um brainstorm, um clássico, ou a idealização, aí vem a chuva de ideias, e aí depois eu começo a dar personalidade pros personagens. Porque quando eu dou personalidade pra eles, a história ela vai tomando um rumo. Porque, às vezes um personagem reagiria de tal forma, mas esse personagem específico, ele tem aquela característica dele. Ele sabe que ele jamais faria daquele jeito, ele ia fazer do outro jeito. E aí, um rumo toma outro. E depois, por fim, depois de eu ter definido como os personagens, eles falam, como eles vivem, o que eles têm, o que eles gostam, o que eles não gostam, como eles agem, quais são suas manias, etc. Pelo menos os personagens principais eu tenho que fazer isso. Porque às vezes tem uns personagens secundários que não faz nem sentido eu fazer. Essa ficha, praticamente. Depois, eu começo a montar um script de como que seria a sequência de ações da série. E aí, por fim, finalmente, no finalzinho, eu começo a escrever as falas e a sequência de ações. E aí, acaba que no meio do caminho, algumas sequências vão tomando outros rumos e eu tenho que mudar umas coisas, porque o personagem, às vezes, ele só me conta que ele não ia fazer daquele jeito. Eu falo, tá bom, aceito. E bem, às vezes eu tenho ajuda da minha irmã, no caso a Aqua, que ela dá mais personalidade pra Emily. Então às vezes a gente vê a Emily mais barraqueira, mais falante, por causa dela. Porque faz mais sentido, porque elas têm a idade praticamente parecida, então faz mais sentido também. E também porque às vezes eu preciso ver um outro ponto de vista que não seja meu, e aí fala, putz, caramba, nunca que eu ia ter pensado desse jeito. Então a gente tem mais ajuda, mais fontes de conhecimento e diversidade. E aí, quanto tempo isso leva? Depende. Eu comecei a idealização dessa série no fim de 2018. Eu escrevi os primeiros 4 episódios, que foram os episódios que eu fiz durante este ano, em dezembro até janeiro desse ano, né? Em dezembro de 2024 e foi até janeiro de 2025. E aí agora, em dezembro de 2025, eu vou escrever do episódio 5 até o 8. Agora, imagine o quanto tempo que eu levo só pra escrever. Porque tem a parte da produção, né? Eu levo
um tempo. E eu lembro que eu tinha feito o script no começo de janeiro. E eu falei, não, isso aqui tá legal. Eu cheguei na metade do ano, eu olhei aquilo e eu falei, não. Eu sinto que essa série tem mais potencial, eu vou precisar rever algumas coisas. Eu apaguei metade do que eu tinha feito e eu refiz. E quando eu refiz, eu falei, caramba, nossa, maravilhoso. Nossa, isso aqui é o que eu quero. Aquilo ali tá fazendo mais sentido. Aquilo ali tem mais potencial, pelo que eu vejo, ou pelo menos é o que mais me interessa. E aí agora que eu tô escrevendo o roteiro, eu conto uma quantidade de folhas pra ter pelo menos uma média de minutos nos episódios. Coloco mais ou menos umas 10 folhas. No caso, essas 10 folhas é 5 folhas frente e versos. E aí, às vezes, agora que eu tô escrevendo, tô vendo que tá faltando folha, então eu pego algum elemento do outro episódio e jogo, e aí alguma hora eu vou ter que fazer algumas modificações, adicionar mais coisas, enfim. Leva muito tempo. Leva anos praticamente, porque eu tô me tratando de uma série, então é uma coisa mais comprida, eu preciso analisar cada detalhe, eu preciso saber como tratar alguns tópicos, porque, por exemplo, a gente tem a questão do adultério, o episódio 3 é visto, e como uma criança de 11 anos tá lidando com aquilo. Ou até porque eu não posso tratar de alguns tópicos de forma tão leve, porque eu tô falando do inferno. Pelo menos a história se passa no inferno. Então eu tenho que saber como tratar alguns tópicos. Agora aqui, uma dúvida real. A Emily foi a que você mais trabalhou ou foi outro personagem? Eu acho que assim, eu tive um momento de cada um. Eu fiz uma ficha pra Emily, eu fiz a ficha pro personagem que tá acompanhando ela no inferno, tá tipo sendo o guarda-costa dela. Eu fiz uma ficha pro Raj, mas a Emily, ela tá sendo um personagem que eu trabalhei uma coisa e ela tá também desenvolvendo ela mesma durante o processo de escrita. Inclusive, tem alguns recursos do episódio 1 que a gente tem impacto durante a série. Por exemplo, eu não sei se alguém reparou, mas no primeiro episódio a gente tem ela e o Otávio. Ela e o Otávio, eles estão juntos. Dá pra perceber que a Emily, ela tem uma certa dependência emocional no Otávio, porque ela sempre volta. Mesmo ele traindo ela, ele fazendo alguma besteira, eles estão tentando ficar 2 anos juntos e eles só tinham completado 2 meses sem romper. Então a gente percebe que a Emily tem uma dependência emocional. E aí, com o tempo, a Emily, ela foi demonstrando algumas outras características. Até porque eu tive que estudar um pouco de outras regiões, porque a Emily é lá do Rio de Janeiro. Eu não sou do Rio de Janeiro. Eu tive que pesquisar e aprender algumas coisas pra poder trazer na Emily. Como, por exemplo, algumas gírias. A Emily, ela fala rala. Eu não sabia que existia essa gíria. E aí... Bom, eu acho que talvez a Emily, ela não seja exatamente a que eu mais trabalhei, mas eu trabalhei bastante nela, porque ela teve várias versões. Antes dela ser uma pessoa do exército, ela estudava música, tipo, alguma versão dela, mas hoje em dia não, ela tá ali, ela gosta do exército, ela gosta do campo de batalha. Ainda nesses primeiros episódios, a gente percebe que a Emily, ela tá tipo, calma, eu tô no inferno, eu tô processando onde eu tô, eu não processei o risco que eu tô passando aqui. Mas lá pra frente, pelo menos nos próximos episódios, a Emily, ela vai começar a tomar mais iniciativa e voltar pro que ela é. Mas eu acho que o que eu mais trabalhei no momento provavelmente foi o príncipe. Porque o príncipe que tá levantando esses problemas. O príncipe e a família real no geral. Inclusive, eu acho que eu fiz um slide inteiro sobre o real principal problema que vai impedir da Emily de voltar pra casa. E aí, esse problema, eu não vou dar... Não sei se eu posso dar spoiler, porque eu fiz, tipo, um jornalzinho, assim, que é pro episódio 5. Mas, enfim... Como você disse, sua série é mais focada em suspense, e dá pra ver muitas características do gênero de terror. Como foi trabalhar com esses gêneros?
Eu acho que trabalhar o gênero terror e suspense pra mim é o que eu mais gosto. Eu não tenho nada contra os outros gêneros, mas eu acho que às vezes diversificar os conteúdos que tem na comunidade é muito mais divertido. Porque é um pouco difícil, eu confesso, de ver alguns minifilmes que são focados em suspense ou terror. E eu sou uma pessoa que eu sou fã desses gêneros. Normalmente a minha festa de aniversário é do tema do Halloween, então pra mim é muito mais divertido trabalhar. E aí, pra mesclar esses dois gêneros, eu acho não é tão difícil. Na verdade, eu acho que o difícil mesmo é fazer terror com o gacha. Porque o gacha, putz, é um negócio fofinho, é muito chibi, muito kawaii. Então fazer uma coisa que assuste é um pouco complicado. Então eu tenho que saber trabalhar a ambientação ou a sonoplastia. Eu acho que é uma coisa que eu considero muito, tipo, cara, uma das coisas mais importantes pra mim que dá efeito no vídeo, além dos efeitos visuais, da ambientação, é a sonoplastia. Porque às vezes se não tem sonoplastia, você não vai ter medo nenhum. Não mesmo. Mas a sonoplastia, caramba, ela dá um charme, ela dá um tchan assim pro vídeo. E às vezes você dá um sustinho pequenininho. Porque eu não acho que eu consigo fazer um terror assim que assuste as pessoas com gacha, sabe? É uma coisa muito difícil, complicada. É uma parte bem divertida de fazer. Então eu acabo trabalhando alguns aspectos do terror mais voltado pro psicológico. Então é mais fácil trabalhar com esse do que um terror visual. E eu adoro fazer isso. Eu confesso que às vezes eu vejo as reações das pessoas falando, meu Deus, e eu falo, isso mesmo, reaja assim mesmo, estou muito alegre. Mas assim, é que o suspense e o terror, eles são um pouco mais difíceis de trabalhar pelo quesito que eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter o desenvolvimento desse problema, eu preciso de um clímax e eu preciso de um desfecho, que é a solução, né? E como que vai se dar essa solução, ou pelo menos como que os personagens vão se encontrar naquela solução. E aí você pensa, será que eu vou fazer uma solução onde eles resolvem o problema, ou que eles todos morrem e vamos ser todos felizes aceitando que eles morreram, entendeu? Aí a gente fica nessa dúvida. Algo que você disse foi sobre os gêneros da comunidade gacha. Normalmente, os minifilmes e séries que a gente observa são de romance, drama, comédia. Como é fazer um gênero não costumeiro da comunidade? Assim, depende. Porque você percebe que normalmente esses minifilmes eles acabam não tendo tanta, vamos dizer, tanta visibilidade. Então, às vezes é um pouco mais complicado pra fazer um minifilme que ele se pesa mais no suspense que no romance ou na comédia. O drama até vai. Eu acho que drama, qualquer história vai ter. Mas eu acho que pesa um pouco mais, que causa um espanto. Às vezes as pessoas elas não estão esperando por um suspense alguma coisa, sabe? Então, às vezes, olhar para o que eu faço é um pouco complicado, porque ultimamente você pesquisa gacha de filme, sempre aparece os vídeos o chefe da máfia me engravidou, CEO arrogante. Aí eu falo, caramba. E aí eu olho para meus filmes e eu penso, caramba, será que isso aqui algum dia vai cutucar alguém? Porque eu penso nos minifilmes ou na minha série, nas produções audiovisuais, como algo que talvez cutuque alguém no futuro. Porque traz alguns quesitos, alguns problemas sociais dentro da própria série. Já comentei do adultério, mas a gente também tem negligência parental. Pelo menos o que a gente entende pelo Diário do Príncipe. Então, a gente tem negligência parental, também violência, né? Então, às vezes isso causa um pouquinho de espanto, porque não é focado no romance ou na superação disso, mas sim em tratar desses temas e mostrar como que eles se acarretam num outro problema que é maior ainda, e que às vezes eu tenho que deixar esse problema de lado porque eu preciso desenvolver o problema maior. Então, às vezes isso, você olha pra comunidade e você fala uma coisa tão diferente, será que vai ter notoriedade? Será que isso vai incomodar alguém? Porque uma das coisas que eu defendo quando eu faço um filme é que talvez isso aqui incomode
talvez alguém crie, se veja num personagem e crie alguma conexão. Às vezes você gosta mais de um personagem por causa que ele tem um background parecido com o seu, sabe? E às vezes a gente se conecta com os personagens, então eu acho que isso é o mais relevante, pelo menos o que deixa a história mais imersiva. Então é um pouco estranho quando você não faz algo que é imaginado que você faça, entendeu? Você daria alguma dica para alguém que quer fazer alguma obra focada no terror e no suspense? Eu acho que uma das coisas principais, quando for trabalhar terror ou suspense, é principalmente o roteiro. Ou pelo menos no problema. Às vezes a gente tem um problema muito bem desenvolvido. E aí isso acaba engajando mais, eu acho. Pelo menos na hora de desenvolver os personagens, as situações do dia a dia. Eu acho que saber exatamente com propriedade qual é o problema, o que tá impactando na vida dos personagens que querem resolver esse problema, eu acho que é o essencial. E essa parte de roteiro, pelo menos, eu acho que focar pelo menos no problema e saber como resolver esse problema é o essencial. Agora, na parte de audiovisual, eu acho que às vezes a gente não precisa tanto tentar e deixar um personagem assustador. Eu acho que às vezes o personagem pode estar assustador, mas a ambientação não tá assustadora e é preciso saber trabalhar com os elementos à sua volta. É saber a questão de foco, é saber a luminosidade. Às vezes tá tipo um pôr do sol com uma luz meio roxa e cor também, ela dá sentimento. Então essa coisa que eu acabei de descrever, ela dá mais a entender uma coisa mais romântica. Então não faz sentido eu trabalhar com esse tópico, pelo menos com essa forma de luminosidade. Eu tenho que saber trabalhar. Às vezes saber quando colocar uma sonoplastia ajuda também. São alguns pequenos elementos que eles fazem uma diferença na hora de produzir. E bem, às vezes pensar no terror não é pensar só em sangue. Eu acho que principalmente nisso. Eu acho que também não é só tentar assustar quem tá assistindo, mas também é saber assustar os próprios personagens. E que às vezes a pessoa ela tá tão concentrada em uma coisa, junto com o personagem, e alguma coisa no ambiente vai assustar ela. Saber trabalhar com isso ajuda. E é muito satisfatório, na verdade, porque sai um trabalho, pelo menos na parte de roteiro e no audiovisual, na parte de terror e suspense, sai com mais qualidade, eu diria. Além de que eu acho que na hora de desenvolver essas histórias, eu acho que é muito bom não ficar no óbvio, sabe? Alguma coisa, um demônio, vou precisar exorcizar, vou precisar enfiar ele dentro de um livro. Eu acho que também sai um pouquinho fora da cachola e também pensar não só em coisas demoníacas ou relacionadas à igreja. Porque tem muita... relaciona muito o filme de terror com igreja, né? Porque normalmente tem alguém pra exorcizar ou, meu Deus, é uma entidade maligna. Então, eu acho que também às vezes não ficar só no óbvio. Eu acho que ajuda, pelo menos na parte do terror. O suspense, crimes. Diversos crimes acontecem. Peguem inspirações, vejam causas criminais. Eu principalmente vejo muito disso, então a inspiração fica a mil. Por fim, teria alguma coisa que você queria dizer com os futuros telespectadores da premiação? Bom, eu fico muito feliz de quando nesse evento, ou pelo menos eu tô muito, muito, muito feliz de ter ganhado alguma categoria. Eu acho que eu pensei que talvez eu não tivesse ganhado nenhuma categoria, porque, não sei, eu vi tantas histórias magníficas de cada um dos criadores. Eu falei, caramba, eu não tenho chance nenhuma com esses daqui, com certeza. E às vezes a gente se diminui, mas por favor, não se diminuam. Às vezes você pode achar que não tá bom, mas às vezes aquilo ali, meu Deus, é uma obra-prima. E às vezes a sua história é diferente, pode ser diferente do que a comunidade vê, mas por favor, não desistam, porque a sua história tem um charme. Apesar de tudo, ela tem o seu charme, ela tem o seu toque, ela tem a sua humanização também. Eu acho super relevante esse tipo de evento também, e eu fico muito feliz. Eu espero que tenha nos próximos anos também, e quem sabe eu possa participar, ou como jurada, quem sabe, ou participando, concorrendo também, né? Porque ano que vem eu tenho muitos planos. Enfim, muito obrigada por me acompanhar e muito obrigada a quem votou em mim. Muito obrigada por participarem.
meus amigos, rufem os tambores porque a gente vai pra minha categoria preferida. A categoria de melhor ação. Com lutas emocionantes e dinâmicas agitadas, a gente sabe muito bem quão difícil pode ser fazer essa categoria. Então nada mais justo do que a gente botar ela aqui, né? E quem são os indicados da noite? Bem, Lynx com a série Lynx Nietzsche. Caramba, que nome difícil, vocês só botam esses nomes pra enferrar, hein? Em um mundo onde existem nágapas e perigos, Lynx e seus amigos treinam para se tornarem Yamuros, caçadores desses monstros sem saberem o que aguarda pela frente. Ó, é uma boa categoria, viu? Quer dizer, é um bom minifilme categoria. Miris e Hydra com a série Miris e Hydras, Catastrophe Execution. Ele disse que tá com problemas de criar uma boa sinopse pra essa série, então deixa pra lá. E depois da votação, o público decidiu que a categoria de melhor ação vai pra Lynx e a série Lynx Nietzsche. Deve ser uma ótima série, depois eu vou passar lá, hein? Então, galera, essa foi a categoria de melhor ação. Eu vou assistir todos os minifilmes dessa categoria de melhor ação. Sério, eu amo ação, cara. Como foi que você teve a ideia para a série? E quais foram suas inspirações? Qual é a parte mais complicada de criar a série? E qual é a melhor parte da produção? Falando sobre as cenas de luta, muitas pessoas têm dificuldade em criar cenas de luta. Como é o processo da criação dessas cenas? Qual foi o processo de aprender a fazer essas cenas? Além das lutas, o universo em si é muito interessante, como os reinos e criaturas. Poderia me falar um pouco mais sobre o universo que você criou? Você daria uma dica para quem tá começando a fazer uma obra de ação e luta no Gacha? Qual é a sua cena favorita? E qual é a sua luta favorita? Como você se sente sabendo que conseguiu vencer essa modalidade do Gacha Oscar? Tem algo a dizer para os espectadores da premiação?
Agora a gente vai pro queridinho da mamãe, a melhor comédia, um dos gêneros mais amados da comunidade gacha, e a gente sabe bem o porquê. Esse gênero é focado em provocar o riso, o entretenimento, explorando os vícios, contradições e o cotidiano humano de forma exagerada e bem humorada, usando recursos como satira, ironia, paródia, situações cômicas e... Cala a boca, moto! E bem, quem são os indicados dessa categoria tão amada? Liel Studio com a série A Casa da Mãe Joana, baseado na expressão "Isso aqui não é a casa da Mãe Joana, não!". A série mostra o cotidiano da casa da Mãe Joana e de sua família de uma forma muito cômica. Blackberry, de novo, com o início do caos, falar mais sobre a parte cômica do minifilme, e o ganhador dessa categoria é Blackberry com o minifilme O Início do Caos. Foi difícil incluir comédia no meio da obra? E por quê? Bem, muita gente acha difícil incluir comédia sem parecer seco, aleatório ou sem graça. Na sua opinião, o que é necessário para ter uma boa comédia? Qual foi o seu processo para fazer a comédia na sua obra? E você teria alguma dica para fazer uma boa comédia? A tragédia, o conflito, o drama. Fundamental para o início das histórias, o drama é um gênero muito comum e amado, tanto pelo público quanto pelos criadores. Afinal, é pelo drama em que a gente tem a simpatia pelos personagens. Nessa categoria, temos 2 indicados. Os dois lados. Após uma batalha, acompanhamos Tyler e Hiroshi, inimigos após a luta. Enquanto Hiroshi perde o controle dos poderes da sua fúria, Tyler tenta fugir dos perigos e se lembra de sua vida antiga, antes da guerra entre dragões e fênix. Rei Blackberry, com o minifilme O Início do Caos. Em meio a uma batalha e guerras, o drama se instaura entre os conflitos dos personagens e desafios físicos e mentais. E o vencedor é... Rei Blackberry com o minifilme O Início do Caos. Deu pra ver que você conseguiu mesclar bem a comédia com o drama e a tragédia. Como foi pra você na questão de mesclar esses gêneros? Foi muito complicado, muito difícil? O drama é considerado o mais importante para uma boa trama. Pra você, o que faz um drama ser um bom drama? Qual foi seu processo para criar o drama da história? Como foi o desenvolvimento? Se você tivesse uma dica para quem queira fazer um bom drama, qual seria? E o que é uma boa obra sem bons personagens? Os personagens são o que traz o carisma e a conexão das histórias para o público, sendo uma parte essencial para as obras. E, nesta categoria, estaremos homenageando o melhor elenco, com os melhores personagens. Kokoro Idol, com o curta Escola do Conflito, Heróis vs Vilões. Uma narrativa simples de guerra de comida, com o maior brilho nos personagens. Cada um com cada personalidade, carisma e individualidade, sendo únicos e cativantes, tanto dos alunos quanto dos professores. Jack com a série Uma Nova Vida. Quando o chefe da maior gangue do mundo exige que David pague uma dívida, mesmo sem dinheiro e sem apoio, o protagonista se vê em uma situação desesperadora, no que resulta nele decidindo entrar em um reality show de família, junto com Tyler, que o ajuda a adotar 2 pré-adolescentes, ambos com segredos misteriosos para ganhar o prêmio e pagar a dívida. Uma série com um elenco único, carismático e dinâmico, sendo fácil de amar e odiar cada personagem. Dolph, com a série The Winner Gets a Will. Um reality show em uma floresta, com o foco nos participantes lutando para vencer cada desafio e o jogo em si, enquanto fazem amizades e inimizades, e lutam fisicamente e mentalmente. Vários personagens diferentes entre si, cada um com sua peculiaridade e carisma, não fazendo você esquecer de um sequer, até mesmo um calvo, um Tobias. Os dois lados, com personagens de lados opostos, com suas próprias crenças, valores e experiências, o que faz o público se cativar com todos os lados. Blackberry com o Início do Caos.
Com vários personagens passando por dificuldades e desafios, é inegável que cada um é único e diferente, com suas reações e ações únicas. E o ganhador da categoria de melhor elenco vai para The Winner Got Saved, a série de Dolph. Os personagens do jogo Wine White são vários personagens, mas o quanto você adaptou isso pra série? E qual é o seu personagem favorito? Isso é, se você consegue escolher o favorito. A edição é algo única para cada criador da comunidade Gacha, sendo uma peculiaridade amada por muitos, cada um com um programa diferente, um estilo diferente, uma edição diferente. Então, nossa próxima categoria é nada mais e nada menos que Melhor Edição. Um psíquico de Kael Studios. Inspirado em Stranger Things e com foco na edição, esse curta conta com uma edição impecável, assim como a ambientação, o que é surpreendente, vindo que o editor foi o Karekant. Renku, com o segundo episódio da Escola de Bruxaria, onde conta a história de Anne, uma menina que descobre que é uma bruxa e vai estudar numa escola de bruxas, onde amizades são criadas, inimizades são feitas e mistérios são criados. Tudo isso sem saber o que irá aguardar para a nossa protagonista. Uma edição simples, agradável e aconchegante. Algo lindo de se ver. Fox dita com a série Miraculous New Hero. Após a perda dos Miraculous da Joaninha, Pavão e Borboleta, Mestre Churran
se vê na obrigação de criar uma nova geração de heróis para evitar que uma catástrofe ocorra, transformando Victoria Lavilfani e Daniel Levian em heróis. Com sua edição detalhada e extremamente bem feita, juntando lutas, transformações e cenas casuais de forma exemplar, ficando claro o empenho e dedicação nesta edição. E ainda temos os candidatos já citados anteriormente em outras categorias. Entre dois lados, de GC Studio, The Winnegasse Wild, de Dolphin, e O Início do Caos, de Blackberry. E o vencedor da categoria de melhor edição é Dolphin com a série The Winnegasse Wild. Parabéns! Poderia falar um pouco sobre o seu processo de edição? E quais são os programas que você usa? Creio que você gosta da parte de edição, já que seu canal principal é focado em memes editados. É interessante ver essa evolução através de seus vídeos. Você teria algo a dizer sobre a sua trajetória? Agora, e o roteiro? O roteiro é a base essencial para toda a produção, traduzindo a ideia do autor em um formato concreto para ser criado. É pelo roteiro que temos histórias detalhadas e bem feitas, que prende o público e fascina. Por isso, teremos duas categorias de roteiro. Um para os roteiristas de séries e outro para os de minifilmes. Começando então com o melhor roteiro de série, temos os já conhecidos The Winnegasse Wild, de Dolphin, Entre Dois Lados, de GC Studio, O Lago, de Nukebag e Miraculous New Heroes, de Foxdita. E o vencedor da categoria de melhor roteiro de série é Dolphin com The Winnegasse Wild. Meus parabéns! Como foi que você teve a ideia de criar sua série? Como é a produção dos vídeos? Qual é a melhor parte da produção?
Falando em roteiro, como você faz ele? Quais são as partes que você mais presta atenção a escrever o roteiro? Normalmente você demora quanto tempo para escrever o roteiro? Você teria alguma dica para fazer um bom roteiro? Agora, indo direto para o melhor roteiro de minifilme, temos o já conhecido Ormoto. Temos o já conhecido O Início do Caos, de Blackberry. E o mais novo minifilme nessa disputa, A Noite do Fim do Halloween, O Início de Tudo, de Vinícius Garça. Um grupo de amigos queriam simplesmente se divertir no Halloween, mas o que eles não esperavam era que algo maligno acordasse naquele dia e tentaria não só acabar com o Halloween, mas também com o mundo inteiro. E, depois de uma longa e acirrada votação, temos um vencedor. E o vencedor de melhor roteiro de minifilme vai para o minifilme A Noite do Fim do Halloween, O Início de Tudo, de Vinícius Garça. Meus parabéns! O Vinícius pediu para não fazer o discurso ou entrevista, então não teremos uma entrevista com ele. Mas queremos parabenizá-lo por essa grande vitória. Dá pra ver que ele se dedica muito no enredo e no roteiro de seus universos audiovisuais. Isso é claramente visto nesse minifilme, que é o início do universo. Meus parabéns, totalmente merecido. E, pelos meus cálculos, esse é o grande momento em que a maior parte do público aguardava. Melhor série e melhor minifilme da comunidade Gacha. Ou pelo menos do pessoal que se inscreveu no formulário. Começando com a melhor série, teremos os já conhecidos Miraculous New Heroes, de Foxita, The Winner Gacha Wild, de Dolphin, O Lago, de Nuke Bag, e Em Outra Dimensão, de Guri. Essa foi a disputa mais acirrada de todas, não vou mentir não. Porém, como tudo que temos um vencedor. E o vencedor da categoria de melhor série do Gacha Oscar vai para The Winner Gacha Wild, de Dolphin. Dá pra ver que você tem um carinho enorme pela série e queria saber também como se sente, sabendo que as pessoas estão gostando também.
Tem algo que você quer dizer para as pessoas que verão as premiações? E agora teremos a última categoria da noite, melhor minifilme. E agora vamos para os concorrentes. E se os Gaçatubers jogassem Among Us, de Charlie Planet, um minifilme o qual Gaçatubers jogam e se divertem no Among Us. O Início do Caos, de Blackberry. E Escolas e Conflitos, Heróis vs Vilões, de Kokoro Idol. E o vencedor de melhor minifilme do Gacha Oscar vai para O Início do Caos, de Blackberry. Batem palmas para o nosso vencedor. Como você se sente ganhando a categoria de melhor minifilme? Tem algo que você quer falar para os espectadores dessa premiação? Infelizmente, a gente termina por aqui. Quero agradecer a todos que participaram e viram esse evento. E se não fosse por vocês, nada disso teria sido realizado do jeito que foi. Recomendo fortemente a todos vocês verem e compartilharem as obras boas da comunidade gacha brasileira. As obras que realmente têm carinho e dedicação, como as mostradas aqui. É uma parte tão importante para a história da comunidade e parte de quem somos. Parte de quem a comunidade gacha brasileira é. Estamos acabando por aqui, mas fiquem ligados. Muito boa noite. Amém. Aí. Tileda.